No último capítulo de Histórias de Lamparina, falamos sobre como os X-Men saíram do completo abandono para o início do sucesso durante os anos 70. Eu sou Lucas Wagner e esse é o Cultura de Lamparina, o canal de cultura pop e ciências humanas em um só lugar. Antes de contarmos a história da época dourada dos mutantes da Marvel, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, principalmente não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, afinal a sua inscrição é muito importante para nós. Durante os anos 70, o mundo e a Marvel passaram por mudanças intensas, e na chamada década perdida não seria diferente. Após o sucesso da saga da Fênix Negra, a Marvel, nos anos 80, cria duas sagas importantíssimas para a nona arte. As duas sagas são reflexos totais do seu tempo. Durante os anos 80, a música ganha novos ares com o New Wave e os sintetizadores começam a aparecer. No Brasil, a ditadura militar se enfraquece e a democracia já começa a surgir aí no final da década. Nos Estados Unidos ocorre um período de instabilidade econômica em função da alta concorrência com o mercado alemão, japonês e chinês. Com produtos de baixo custo lá fora, os Estados Unidos precisam se reinventar e usar o mercado armamentista para fazer isso. Ronald Reagan se elege em 1980 e ficará no poder por 8 anos. Reagan, astro de cinema e faroeste que já estava em decadência, conseguiu reaquecer a indústria armamentista e interviu militarmente em Granada e Nicarágua, na América Latina, já que nesses países haviam interesses conflitantes aos dos americanos. A estratégia polêmica não rende os frutos desejados, principalmente por conta da abertura econômica e política que a União Soviética passaria no final da década. O erro de estratégia acaba fazendo com que o governo americano enxugue gastos e o desemprego dispara. Fruto da crise, a Marvel percebe uma queda nas vendas dos quadrinhos e a sua principal rival, a DC, cria a primeira mega saga dos quadrinhos, Crise nas Infinitas Terras. Para contornar o problema, em 1984, criam a mega saga das Guerras Secretas, juntando todos os heróis e vilões para degladiarem em busca de um prêmio supremo. O sucesso é gigantesco e a partir daí surge a ideia de se criarem crossovers entre as sagas. E uma dessas sagas que surgiria anos mais tarde é a Mega Saga Massacre. Os Mutantes já tinham sido um sucesso em 1981, com a interessantíssima saga X-Men Dias de um Futuro Esquecido, com a jovem Kitty Pryde, a Ninfa ou a Lince Negra, como protagonista da história junto com Wolverine e Colossus. Kitty Pryde, ao lado do Noturno, eram os mutantes que conseguiam manter o ar de jovialidade que as HQs de Chris Claremont precisavam. Em 1982, Claremont aplaca o seu terceiro grande sucesso, com a HQ Deus Ama, o Homem Mata, em que um líder religioso, o reverendo William Stryker, pregava que os mutantes eram abominações criadas pelo demônio. Essa HQ ela acaba refletindo outro aspecto sobre a história americana, que já vinha dando as caras desde 1967 com a família Mason, as seitas religiosas. Na década de 1970, Jim Jones, um guru religioso, muda sua seita de Indianópolis, nos Estados Unidos, para Guiana, para se proteger do holocausto nuclear que Jones acreditava que aconteceria. No auge do Templo do Povo, seita de Jones, que misturava socialismo e cristianismo, chegou a ter 20 mil membros. Após se mudarem para Guiana, começaram as denúncias contra Jones e seu culto, levando o congressista norte-americano Lew Ryan a ir para lá investigar. Jim Jones manda matá-lo e a toda a sua equipe, percebendo que seu controle perdia a força entre os seus fiéis, ordenou um suicídio coletivo, gerando a morte de 918 pessoas por envenenamento e a morte do próprio líder por arma de fogo. Até o 11 de setembro, essa foi a maior tragédia coletiva de civis americanos em um único ato. Durante a década de 80, em Antelope, no Oregon, Bhagwan Shri Rainesh é fundada, pregando o amor livre e a meditação. Em 1982, Antelope chegou a fazer uma votação para que a cidade não fosse dominada pela seita. Em 1984, Rajneesh, que era o líder aí dessa seita, ele acaba se afastando do grupo, praticamente deixando sua porta-voz Tila Silverman como a líder do grupo. Sob o poder da Silverman, acontece um ataque bioterrorista visando infectar com salmonela a salada de pelo menos 10 restaurantes nos Estados Unidos, para incapacitar o eleitorado do condado de Wasco e garantir a eleição dos seus candidatos. Essa história chegou a ser documentada aí pela Netflix com a série Wild Wild Country. Retornando às HQs, em 1986, Claremont e o casal Louise e Walter Simonson assumem os roteiros, enquanto os desenhos ficam a cargo de Sal Buscema, o próprio Walter Simonson e o estreante John Romita Jr. Com esse elenco surge a primeira grande saga mutante envolvendo 3 títulos dos X-Men, a saga Massacre de Mutantes. É nessa saga, principalmente aí na saga dos Uncanny X-Men, que surge os Morlocks, uma sociedade mutante que vive nos esgotos para se isolar do mundo humano. Liderados por Calisto, os Morlocks foram os responsáveis por aprofundar o lado inclusivo das HQs dos X-Men, acolhendo o grupo que se afastou dos humanos por conta das suas mutações físicas serem diferentes demais. Nesse mesmo arco acontece uma divisão no grupo. Xavier acaba escolhendo seu rival Magneto como líder da equipe, criando duas versões dos X-Men, a X-Factor e os Novos Mutantes. Sim, a trama é parecida com o X-Men 97, mas isso fica para o próximo capítulo. O Anjo, durante a saga Massacre dos Mutantes, acaba sendo espancado por um grupo chamado os Carrascos e chega a ser até crucificado. Mais tarde, isso vai servir como uma motivação para ele se tornar um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse.
O Noturno acaba perdendo a sua habilidade de se teletransportar, a Kitty Pryde acaba ficando intangível constantemente, sem conseguir voltar, e o Colossus foi forçado a manter a sua forma de ferro para que ele não morresse. Massacre de Mutantes foi a HQ que deu o pontapé inicial para uma nova série de histórias que garantiria a sobrevivência da Marvel ao lado de Quarteto Fantástico e Homem-Aranha durante a década seguinte. No próximo episódio falaremos dos mutantes na década mais sombria da Marvel, que gerou a venda dos seus principais personagens e grupos. Dentre os grupos estavam os X-Men, gerando uma real revolução na TV e nos cinemas, levando à popularização do gênero dos super-heróis. Nosso vídeo fica por aqui, nos siga nas nossas redes sociais e não se esqueça, talvez não sejamos um farol para o mundo, mas preservamos a fagulha do conhecimento. Tchau!